Vamos dizer que nós temos aqui um vetor A e as suas componentes, escritas aqui na forma de uma matriz coluna. A componente x é o menos 10 e a componente y é o 7. Existem outras maneiras de representar este mesmo vetor. Uma delas é fazendo uso dos vetores unitários. Neste caso, eu teria menos 10 vezes o vetor unitário i na direção do eixo x, na direção horizontal, mais 7 vezes o vetor unitário j, que está na direção vertical, direção do eixo y. Nós podemos representar esse vetor graficamente, conhecendo um ponto inicial dele, e vamos combinar que o ponto inicial dele seja a origem, assim que fazemos convencionalmente. A componente horizontal é menos 10, então nós temos que nos direcionar 10 unidades à esquerda, e a vertical é 7 positivo, portanto, 7 unidades para cima, 5, 6, 7. Teríamos aqui o extremo do vetor. Então, o vetor vai ser algo como isto. Este é o vetor A. Ou seja, o seu ponto inicial é a origem e o ponto de extremo é o ponto menos 10 para o x, 7 para o y. Esta é uma maneira de representar o vetor A, mas vamos dizer agora que eu queira movê-lo daqui, colocá-lo em outro lugar, tendo, portanto, um ponto inicial e um ponto extremo, um ponto terminal diferentes. Vamos dizer que o ponto terminal, o ponto extremo, vai ser o ponto menos 3, 5. Menos 3, 5 estaria aqui, menos 3, 5. Este seria o novo ponto final, o extremo terminal do vetor. Como que o nosso vetor transladado para cá se apresentaria? Bom, ele estaria aqui, o extremo dele estaria aqui e ele estaria o ponto inicial estaria talvez em algum lugar por aqui. Mas a ideia é que possamos fazer isso de maneira mais precisa e não só olhando aproximadamente o que deveria acontecer. Em outras palavras, vamos definir matematicamente, precisamente, qual seria o ponto inicial desse vetor nestas circunstâncias. Vamos combinar que o ponto inicial desse vetor vai ser um ponto com as coordenadas x inicial e y inicial. A nossa meta é descobrir quem é o xi e o yi. Para isso, vamos pensar um pouco na seguinte situação. A componente x do vetor indica quantas unidades deslocamos desde o x do ponto inicial até o valor de x no ponto terminal, no ponto final, no extremo. A mesma coisa para o y. A coordenada y do vetor indica quantas unidades foram deslocadas do valor inicial de y até o valor de extremo no y. Para este vetor, nós sabemos que no x o deslocamento é de menos 10 unidades. Ou seja, menos 10 tem que ser o resultado da diferença entre o valor final de x e o valor inicial de x, ou seja, o menos 3 que nós temos aqui, menos o valor inicial de x, que é o xi. A mesma ideia para o componente em y, que é 7. Este 7 tem que ser o resultado do valor final do y, que é 5, menos o valor inicial do y, que é indicado por yi. Agora, nós podemos, então, resolver estas duas equações, uma para o xi e outra para o yi. Nesta primeira aqui, se eu multiplicar os dois lados por menos 1, eu vou ter 10 igual a 3 mais o xi, então isso nos leva à conclusão que o xi só pode ser 7. Do mesmo modo, aqui nesta outra, se eu multiplicar tudo por menos 1, eu fico com menos 7 igual a 5, menos 5, perdão, mais yi. Portanto, o yi tem que ser menos 2. Qual é a conclusão? A conclusão é que o ponto inicial deste vetor, considerando o ponto extremo dele em menos 3, 5 e estas componentes dele, vai ser o x valendo 7 e o y menos 2. Vamos ver graficamente como isso se comporta. O ponto 7 menos 2 tem que estar aqui. 5, 6, 7 para o x, menos 2 para o y, está aqui. E o nosso vetor, então, tem este ponto inicial e este ponto de extremo. E isso faz bastante sentido. O que temos aqui agora é o mesmo vetor que eu tinha antes, porém deslocado algumas unidades no eixo x, ou melhor, na direção horizontal, e também um pouco na direção vertical. Veja que, na horizontal, ele foi deslocado daqui até aqui, são exatamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades. E no eixo do y, na vertical, ele foi deslocado 1, 2 unidades para baixo, que é justamente o que temos aqui. É importante você perceber que, se eu tenho o ponto de extremo e as componentes do vetor, eu consigo obter um novo ponto inicial.
Por outro lado, se eu conhecer o ponto inicial e as componentes, eu determino o ponto de extremo, ou se eu conhecer o ponto de extremo e o ponto inicial, eu consigo determinar as componentes do vetor. Ou seja, destas três informações, o ponto de extremo, o ponto inicial e as componentes do vetor, eu sempre tendo duas, conheço a terceira. Por hora é isso. Estude bastante e até o próximo vídeo.